Olá, jovens! Estamos aqui agora iniciando a classe de Alicerces da Restauração. Hoje vamos tratar um tema muito importante que é permanecer fiel em meio às nossas aflições. Esta aula vai ser uma aula diferente, como você sabe, aqui no Rio Grande do Sul, estamos passando por alguns desafios. A sede do Instituto Canoas ela está ilhada, então a gente não tem acesso ainda à sede do Instituto Canoas, mas ela está bem, tá? Pelo que aparentemente, o máximo que consegui chegar perto lá, eu não consegui ter acesso à rua, entrar, mas parece que está tudo bem. Mas muitos de nossos amigos e irmãos e muitas unidades da igreja ficaram embaixo d'água, e muitas casas de nossos amigos ficaram embaixo d'água. Esta aula de hoje é para atingir a todos nós, por meio do YouTube, do Facebook, do WhatsApp, como esta aula chegar até você. O objetivo é trazer a experiência do conforto espiritual que as aulas do Instituto podem ofertar. Você pode assistir esta aula no seu aparelho móvel ou em qualquer dispositivo que você consiga acessar a internet. O nosso objetivo é que esta aula seja com uma interação bem interessante. Durante este vídeo gravado, eu vou convidar você a fazer pausas para executar tarefas. E você faz a atividade, você vai utilizar o chat, os comentários, ou o próprio grupo do WhatsApp, se você estiver assistindo essa aula, de um link que você clicou num grupo de WhatsApp daqui do Instituto Canoas, ou que alguém te mandou, de alguma forma, essa aula, tá? Você faz os comentários lá para que eu possa ter acesso e compartilhar com você a minha gratidão e meus sentimentos sobre as experiências e tarefas que você executou. Além do que, aqueles que lerem o que você escreveu, não só eu e você, mas estas pessoas também, serão edificados por suas respostas inspiradas. Mas lembre-se, o nosso professor é o Espírito Santo. A tecnologia é uma ferramenta que permite que eu aqui de onde eu estou e você de onde você está, não importa o horário, nós possamos nos conectar e, pelo poder do Espírito Santo, sermos nutridos e nos tornarmos mais próximos de Jesus Cristo, do Pai Celestial, beneficiários favorecidos por sua graça divina e sermos habilitados para ajudar a nós próprios e outras pessoas durante os desafios que compõem a mortalidade. Talvez você que vai assistir esta aula aqui hoje não esteja aqui na área do Rio Grande do Sul, você pode estar em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Esta aula também serve para você, porque os princípios do Evangelho, eles são atemporais e eles são eternos. Funcionam em qualquer época, eles têm eficácia e valor hoje e agora. Tá bom, amigos? Então, vamos começar a nossa aula. Então, para a sua preparação, para a nossa preparação. Peraí, deixa eu primeiro compartilhar a tela aqui com vocês, para que vocês possam ver a minha tela, tá bom? Esta é a minha tela. E você agora pode ver exatamente as coisas que eu vou ver. A primeira instrução que eu quero te dar é como se preparar para entrar nessa jornada desta aula. O que nós vamos fazer é o seguinte: para começar, eu gostaria que você entrasse no YouTube e encontrasse na página dos jovens da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, a página dos jovens da Igreja de Jesus Cristo, o vídeo do clipe O Seu Nome com o Meu. E você assistisse esse vídeo, ouvisse esta canção e entrasse então nessa sintonia. Após assistir essa canção, convido você a fazer uma oração para que o Espírito Santo seja o seu professor e o meu professor durante este ensino. Você precisa ter três coisas: perguntas, um desejo de receber revelação e inspiração, e a certeza de que você vai sentir o amor que Deus tem por você. E essas três coisas vão garantir que você e eu temos uma experiência de edificação durante esta aula. Lembrando que as experiências com o Espírito Santo nos edificam a fé. Elas nem sempre são visuais, nem sempre são auditivas, mas elas sempre são com a presença do Espírito Santo, pois é ele que presta testemunho da verdade, ele que ensina a verdade, ele que nos faz lembrar da verdade e nos dá o poder de aplicar a verdade e ser transformado por meio dela. É ele que nos presta testemunho de Jesus Cristo e do Pai e da obra
de sua igreja restaurada nesses últimos dias. Então, eu vou estar te aguardando, vê o vídeo, faz tua oração, traz essas 3 coisas para a aula e a gente vai conversar. Te vejo daqui a pouquinho. Espero que você tenha sido edificado como eu por esta canção. Ela fala tanto ao meu coração. Ela fala muito sobre o que o Salvador fez por nós, né? No meio de nossos desafios pessoais, de tudo que a gente fez de escolhas equivocadas e, sei lá, o reflexo das escolhas do uso equivocado do arbítrio de outras pessoas sobre nós, o Salvador põe o nome dele ao nosso lado, do nosso nome, e toma o preço. Ele sente as dores, ele vence por nós. Obrigado por você ter aceitado o convite de ter visto o vídeo, ter feito sua oração sincera convidando o Espírito Santo, ter trazido perguntas, ter trazido o seu desejo de receber revelação e inspiração, ter trazido a sua certeza de que você vai sentir o amor de Deus por ti. Muito obrigado mesmo. Agora começamos com essa declaração que faz parte do manual Alicerces da Restauração, nesta aula específica. E ela diz o seguinte: todos nós temos experiências que testam nossa fé. Isso é desde sempre. Adão e Eva tiveram sua fé testada no Jardim do Éden e depois. E ao longo desta vida, todos aqueles que aqui passaram na mortalidade e que ainda passarão, terão a sua fé testada. Então, nossa primeira atividade, ela consiste em que você compartilhe uma experiência sua, onde a sua fé foi testada. Como é que você vai compartilhar essa experiência? Você, como eu disse no início do vídeo, você vai usar o chat ou os comentários para compartilhar essa experiência. Agora, lembre-se, neste momento você vai precisar pausar o vídeo para poder, então, ter tempo suficiente de fazer essa atividade. E ela, pensando nisso, essa atividade, ela tem um tempo estimado de 4 minutos. Então, eu espero te ver mais ou menos em 4 minutos e ler o seu comentário da experiência que você se sentiu à vontade de compartilhar ela no chat, no comentário ou no grupo de WhatsApp, ou da forma que você sente que sua experiência vai chegar até a mim e as outras pessoas que vão estar sendo beneficiadas dessa aula gravada também. Então, até breve. Espero que você tenha tido uma experiência muito incrível ao escrever, ao lembrar de sua experiência onde sua fé foi testada no passado. Me fez lembrar de algumas experiências ao longo da minha vida onde minha fé foi testada. Quero compartilhar uma delas com vocês. No início do meu casamento, nós tínhamos quase dinheiro nenhum, eu e minha esposa. Como todo início de casamento de todo jovem fiel, santo dos últimos dias. Então, a gente tinha um salário bem pequenininho. E houve uma situação que nossa filhinha, bem bebê, nossa primeira filha, ela ficou bem doente e nós tivemos que gastar uma quantidade de dinheiro com remédios, que foram caros. E nós usamos o cartão de crédito para fazer isso. Bem, o que aconteceu é que chegou perto do dia do pagamento do cartão e era exatamente quando eu recebi o meu salário. E o valor que eu tinha que pagar de cartão era o exato valor do dízimo meu e da minha esposa. Nós não tivemos dúvida. Nós pagamos primeiro o dízimo. E o resultado é que, de uma forma muito sagrada, nós conseguimos os meios de pagar o cartão e passar o mês bem. Foi um milagre que aconteceu, mas primeiro nossa fé foi testada. Pagar uma dívida, pagar o dízimo, testar a fé e vencer.
colocar o dízimo, colocar o Senhor em primeiro lugar, abençoa a nossa família no início de casamento. Isto é uma das experiências que eu acredito que você deve ter muitas, que você deve ter compartilhado uma experiência nesse nível para poder nos abençoar. Muito obrigado. Agora estamos em nossa segunda atividade. Ela é o seguinte: utilizando mais uma declaração do manual, nós aprendemos. Um dos nossos desafios na vida é permanecermos valentes e firmes em Deus quando enfrentamos esses momentos difíceis. Particularmente, eu sinto que Deus, na sua infinita misericórdia, ele preparou esta aula justamente neste momento para nós, que estamos aqui no Rio Grande do Sul, onde muitos amigos, queridos e irmãos perderam praticamente tudo. E hoje estamos ainda procurando alguns amigos, alguns parentes, algumas famílias que estão espalhadas, estão tentando se encontrar e se reunir. Bem, alguns lugares ainda permanecem alagados e outros desafios que existem, como eu e você sabemos que aqui estamos. E nossos amigos no Brasil afora e no mundo têm sabido um pouco disto por meio da imprensa. Olha que interessante, esta aula estava no calendário que o senhor estabeleceu para o curso deste ano, aqui no Instituto Canoas. E é interessante que nesta semana, então, sim, eu sei que Deus nos ama, ele se importa. E como ele conhece o fim desde o início, ele providencia um meio da gente saber que ele está ciente, que ele está presente e que ele estenderá as suas mãos misericordiosas para nós, sempre. O nosso desafio é permanecer fiel. Então, a pergunta para essa atividade é: o que essa declaração te ensina ou te faz relembrar? O que essa declaração, um dos nossos desafios na vida, é permanecermos valentes e firmes em Deus quando enfrentamos esses momentos difíceis. O que essa declaração, ela te ensina ou te faz lembrar. Queremos muito saber de você o que ela te ensina, te faz lembrar. Por isso, compartilhe esse texto conosco. Escreve lá no chat, escreve lá nos comentários. Vou te dar mais 4 minutos. Sabe, quando nós estamos passando por uma tempestade, às vezes é difícil compreender. E talvez o Senhor não vai nos falar sobre porquês, mas sempre Ele vai querer que nós nos acheguemos a Ele, que nós confiemos nele. Eu oro para que essa declaração, agora que você está parando e refletindo sobre ela, ela possa te acender algo sagrado, que se você sentir à vontade, por favor, escreve. Isso é um texto pequeno, pode ser um parágrafo curto, pode ser uma palavra, pode ser uma frase, mas escreve no chat. Em mais ou menos 4 minutos, eu volto para estar com você e a gente vai falar sobre a próxima coisa que a gente vai fazer. Eu espero que essa modalidade de trabalhar esta aula assim gravada possa de alguma forma chegar até você. O grande benefício é que você pode pausar o vídeo nestes momentos e nos momentos que for conveniente para você. Então, poder refletir, fazer algo que você está fazendo e depois retornar e continuar a aula. A aula está aqui para você, eu estou aqui para você. Fisicamente, nós não estamos no mesmo ambiente, nós nem conseguimos que nossos olhares se encontrem, mas espiritualmente o Senhor está nos reunindo, espiritualmente nossos olhares estão se encontrando. Nós temos uma mensagem para edificar um ao outro. Obrigado por isso. Te vejo em breve. Algo que a gente precisa saber, por que que a gente está estudando isso, né? Porque nesse momento no curso Alicerces da Restauração, nós estamos naquele período de mais ou menos 1837, 1839. Foi um período muito desafiador na história da igreja, por várias razões. A igreja estava crescendo, se expandindo, ah, o número de membros estava aumentando, estavam prosperando, ah, e aí a prosperidade foi um desafio para alguns membros.
que à medida que eles se tornavam prósperos, eles esqueciam do Senhor. Também os Estados Unidos, naquele momento, estavam passando por um período de depressão. E alguns negócios começaram a quebrar. Até um banco estabelecido pelos santos, ele, como muitos bancos na época, nesse período nos Estados Unidos, também quebrou. E esses problemas todos, quando eles chegaram, eles começaram a gerar discórdia e divisão entre os santos, a ponto de alguns até estarem contra o profeta Joseph e os demais líderes da igreja. Alguns se tornaram de fiéis a perseguidores e tudo mais que você pode imaginar. Além do que, essa concentração dos santos em Kirtland, e que eles construíram um templo e dedicaram, como vocês sabem, nesse período, 1836, a igreja tinha dedicado um templo, então um ano depois, olha, o inimigo começa a sediar e as adversidades e provações acontecem. Você também tem que os santos no Missouri começam a ser incomodar as pessoas de lá. E como tantas mentiras e discórdias estavam sendo propagadas, o governador ele sancionou uma ordem de expulsão, uma ordem de extermínio, olha, para expulsar usando a força. Imagina, no meio disso tudo, o profeta Joseph Smith e os líderes da igreja são acusados de estarem contra o Estado e coisas sobre isso, um monte de calúnias, de mentiras, e eles foram presos. Imagina, no meio disso tudo, os santos expulsos, na época do inverno, o profeta, seu irmão Hiram, e alguns santos estão presos numa cadeia que, ironicamente, o nome é Liberty. Esse é o panorama, tá? Esse é o panorama daquele período complicado e desafiador para os santos lá naquela década, né, de 1800 e a gente pode dizer assim de 37 a 39, naquele período, né? Então, o presidente Brigham Young, ele disse o seguinte: os joelhos de muitos dos homens mais fortes da igreja tremeram. Olha que interessante. As adversidades, as provas e testes vão mexer muito conosco em todos os aspectos, né? Agora, pensando nisso, um paralelo, a gente trata agora esse período que estamos vendo, maio de 2024, a situação climática extrema causa o maior desastre já visto no Rio Grande do Sul, que afeta Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapiranga, todo o entorno, né? Muitas diversas cidades e municípios ao nosso redor. E a reflexão que a gente faz é que muitos perderam quase tudo e os santos fiéis conservaram, em meio ao caos, a sua esperança e a sua fé. Essa é a reflexão que a gente faz. Em meio a todo este caos, os santos dos últimos dias fiéis, eles estão mantendo a chama acesa de sua fé, de sua esperança. E a gente pode dividir isso com outros para que, por meio desse compartilhamento de nossa fé e esperança, outros possam encontrar consolo e conforto. E olha, e se você não está aqui no Sul, mas você está passando por algum período de desafio, adversidade, ou no trabalho, ou na família, ou em qualquer outra situação, às vezes é uma questão de saúde, às vezes emocional, bem, lembre-se que nós podemos perder muitas coisas, mas a nossa esperança e fé, elas são como uma âncora para as nossas almas. Então, eu queria dar este contexto histórico para dar o panorama para a gente entender o que, que a gente vai utilizar aqui de escrituras, de citações e de atividades para que a gente tenha firme a nossa fé, que a gente mantenha ela e a nossa esperança e aprenda talvez uma lição muito particular ou talvez uma lição coletiva que o Senhor queira nos dar no meio disso tudo. Algo que fica muito claro para mim, que é maravilhoso, é o quanto pessoas incríveis de todos os lugares aqui do Sul, do Brasil e do mundo estão se mobilizando, estão estendendo as mãos, os recursos e os meios. O bem não cruzou os braços, o bem está com as mãos em movimento fazendo. Por isso eu sei que vamos vencer. Mesmo esse período tão caótico, nós vamos vencer. Agora, amigos, vamos refletir sobre essa imagem. Olha que imagem fantástica. Você consegue se ver aí? Será que dá para pôr o seu rosto, o meu rosto, nessa gravura aí? O que posso fazer para permanecer forte e firme quando minha fé é testada? Essa é a nossa terceira atividade. Vai envolver inspiração. Talvez você vai precisar parar o vídeo e refletir. O que eu estou fazendo
para permanecer forte e firme no meio disso tudo. Ou talvez a minha súplica agora, quando eu pausar o vídeo, seja: Senhor, me ajude a saber o que eu tenho que fazer para permanecer forte e firme. Que escolha eu tenho que fazer agora? O que é que eu tenho que abraçar para permanecer forte firme? O que é que eu tenho que soltar para permanecer forte e firme no meio deste teste, desta prova que agora eu enfrento? Essa nossa atividade, ela tem um tempo também. E você precisa responder, depois de sua pausa, de sua oração, de sua ponderação, você escrever seus sentimentos, tá? Ou no chat, ou nos comentários, ou onde, ou no WhatsApp. Se você está assistindo pelo Facebook, nos comentários do Facebook, onde você está assistindo esse vídeo, se for no Instagram, não sei qual vai ser a plataforma que você vai estar usando, mas, por favor, comente, compartilhe isso conosco, para a gente saber. Quem sabe o que você escrever não é o que eu preciso, o que um outro irmão ou irmã precisa, uma família inteira precisa, um membro precisa, um não membro precisa, não sei. Mas uma coisa eu sei: o seu comentário, a sua resposta vai fazer toda a diferença. O tempo para essa atividade é estimado em 4 minutos também. Ficaria aguardando você fazer isso. E em breve nós voltamos a nos falar. Até breve. Amigos, você deve estar perguntando assim: irmão Gunça, por que você não está dando aula na sede do Instituto, né? É porque a sede do Instituto Canoas está ilhada. A gente não tem acesso a ela, tá? Mas eu estou aqui para você. E eu sei que você está assistindo aí com o mesmo desejo que eu de alimentar a sua fé, sua espiritualidade, receber conforto, consolo e graça divina por meio de uma aula no Instituto. A sede pode estar inacessível, mas o Instituto está acessível por meio da tecnologia, tá? Nós vamos ter aulas, por exemplo, só lembrando, no sábado, o professor Romero vai transmitir a aula dele de pregar meu evangelho. Eu sei que demais professores do seminário, do Instituto, não só aqui em Canoas, mas em muitos lugares afetados, estão fazendo algum tipo de conexão para que a gente possa compartilhar a doutrina, os princípios e encontrar esse consolo e esse conforto que esses encontros proporcionam. Independente de onde estivermos, se eu estou numa salinha de uma capela com minha família lá, eu posso usar o meu celular, eu posso ter essa experiência, eu posso pausar este vídeo e orar junto com a família, a gente conversar, debater o que a gente está ouvindo, e aí então fazer um resumo e compartilhar junto. Olha, a nossa família aprendeu isso e sentiu isso, estamos dividindo isso em família. Isso vai ser muito maravilhoso também, tá bom? Então vamos dar sequência. Agora vamos mergulhar nas passagens de escrituras. É interessante que, em meio ao caos e dos desafios que sempre vamos enfrentar, o Senhor nosso Deus, que nos ama imensamente, ele fala as coisas nas escrituras. Ele já nos prepara com suas palavras de vida eterna. Qual que é o momento agora? É o momento de eu e você ouvir a voz do Senhor em meio aos nossos desafios. Nós vamos utilizar duas passagens de escrituras. Esta é da atividade 5, Doutrina e Convênios 112, 10, e os versículos de 12 a 15. Ele está aí, para que você não precise sair do vídeo e no aplicativo. Então, qual o convite? Leia ela em voz alta. Eu vou ler agora, mas talvez você deva ler ela. Ou ler em voz alta, ou ler silenciosamente, mas lê ela para identificar no meio dessas palavras a voz do Senhor falando contigo. Ser humilde, e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e dará resposta a tuas orações. E o Senhor continua: e ora por teus irmãos dos 12, ora por teus irmãos. Admoesta-os severamente por causa de meu nome, e que sejam admoestados por todos os seus pecados e perante mim. Sê fiel a meu nome.
e depois de suas tentações e muitas tribulações, eu, o Senhor, procurá-los-ei, e se não endurecerem o coração e não enrijecerem a serviço contra mim, serão convertidos e curá-los-ei. Ora, digo a ti, e o que digo a ti, digo a todos os 12: erguei-vos, cingi vossos lombos, tomai vossa cruz, segue-me, 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 e apacentai minhas ovelhas. Não vos exalteis, não vos rebeleis contra o meu servo Joseph, pois em verdade vos digo que estou com ele, e minha mão está sobre ele, e as chaves que lhe dei, como também a vós, não serão tiradas dele até que eu venha. Agora eu vou te dar o tempo. Essa é a atividade para você fazer. Essa é a atividade. Como algumas pessoas podem endurecer seus corações quando sua fé é testada? Quais são os perigos de agir assim? Quando você viu alguém a reagir a uma prova de fé com o coração brando e uma mente aberta, o que você notou que aconteceu com essa pessoa ao reagir dessa maneira? Essas duas questões. Vá lá no chat e comenta para nós, por favor. Perdão, essa é a nossa atividade 4, né? Comenta ela e a gente vai conversar. Eu vou te dar um tempo de 4 minutos para isso, tá bom? Até bem breve. Ok, estou de volta. Vamos para a nossa próxima escritura? Ah, não. Antes a gente tem que dar uma paradinha. Nós precisamos ver isto, que eu acho que aquela escritura de Doutrina e Convênio 112:10 fez a gente pensar sobre o poder da humildade em meio a isto, né? Então eu trouxe essas três imagens, porque para mim, de alguma forma, elas estão conectadas e elas estão contando uma história. Essa imagem aqui do lado, essa cabana, é a cadeia de Liberty. Aí que Joseph esteve. Foi aí que ele estava preso enquanto os santos estavam sendo expulsos do Missouri. E ele recebia visita. Eu não sei, se você conseguir aproximar, depois dar uma pausa, você vai ver que na parte mais perto do chão tem umas janelinhas. Essa prisão, as pessoas ficavam presas no subsolo. Essas janelinhas eram iluminação e ventilação. E daí pessoas encostavam para insultar o profeta e os santos e proferir ameaças e falar coisas absurdas, ok? Mas aqui, no meio dessa situação desesperadora, o Senhor falou com o profeta Joseph. Ele recebeu 3 sessões de Doutrina e Convênios aí. Doutrina e Convênio 121, Doutrina e Convênio 122 e Doutrina e Convênio 123. Ele recebeu enquanto ele estava aí. Então, esse caos, esse lugar tão imundo, se tornou como se fosse um templo onde o Senhor se manifestou ao seu profeta. Daí porque eu coloquei a imagem do templo de Porto Alegre, com esse sol lindo, né? Aí nessa gravura. Porque nossos momentos desafiadores podem se tornar o nosso templo, onde o Senhor vai falar conosco, onde ele vai se revelar para nós. E a gravura do meio é Nefe, com seu arco de aço quebrado. Ele foi humilde o suficiente para fazer um de madeira. Ele foi humilde o suficiente para perguntar a Lei, seu pai, o que ele deveria fazer para conseguir o alimento, para que o pai perguntasse ao Senhor. Por um momento de desespero que o pai agiu como não deveria agir nem como pai nem como profeta,
Aos olhos de Nefe, ele não perdeu o posto de pai e nem o posto de profeta. Ele continuou confiando que seu pai, era o líder e era o profeta. E ele foi a ele buscar direção e orientação. Ele foi humilde. Então eu sei de todo o meu coração que o Senhor conduziu Nefe pelas mãos. E talvez esta seja uma mensagem para mim e para você. Ao pensar sobre aquela passagem de escritura, Doutrina e Convênio 112, que a gente estudou, ao rever essas imagens, pense, eu consigo ver a mão de Deus tocando as minhas. O que eu posso fazer para isto? O que eu posso fazer para que minhas orações elas sejam atendidas à maneira do Senhor, segundo a vontade do Senhor? Bem, se você está pronto, eu estou pronto para te mostrar a nossa próxima escritura, que é esta aqui. Ó. Lembra que eu falei que o profeta recebeu revelação naquela prisão, ali foi um templo? Eu separei um pedacinho de escrituras de Doutrina e Convênio 121 para a gente fazer essa atividade. Após a leitura, você pausa, lê as escrituras, conversa em família, vê, e vão ter algumas perguntas e atividade de escrever seu comentário, seus sentimentos, suas respostas no chat, ou nos comentários, ou a maneira que você está conseguindo conversar comigo e com as outras pessoas durante você ver esta aula em vídeo, tá bom? Eu vou ler a passagem de escrituras. Ó Deus, onde estás? E onde está o pavilhão que cobre teu esconderijo? Até quando tua mão será retida e teu olho, sim, teu olho puro, contemplará dos eternos céus os agravos contra o teu povo e contra os teus servos, e teu ouvido será penetrado por seus lamentos. Esta foi a oração de José. Foi assim que ele foi ao Senhor. E o Senhor respondeu: Meu filho, paz seja com a tua alma. Tua adversidade, tuas aflições não durarão mais que um momento. E então, se as suportares bem, Deus te exaltará no alto, triunfarás sobre todos os teus inimigos. Teus amigos apoiam-te e tornarão a saudar-te com coração caloroso e com mãos amistosas. Olha que sagrado. Nós temos sido testemunhas do cumprimento dessa escritura em nossa vida neste momento. Ainda não estás como Jó. Teus amigos não discutem contigo, nem te acusam de transgressão, como fizeram a Jó. Agora é sua hora de você mergulhar nessa atividade, que é como a adversidade pode nos preparar para alguns dos nossos aprendizados mais importantes, como este momento. Pode ser este seu momento de um aprendizado mais importante. Dá uma pausa neste vídeo, vê esta pergunta, responde essa questão. Tá? Essa é a atividade 5. Você tem 4 minutos, mais ou menos. Pensa nisso. Pensa no que você viu lá, se você ouviu o Senhor te falando, em Doutrina e Convênio 121, nos 2 blocos, do profeta perguntando, do Senhor respondendo. Pensa o que o Senhor disse para você, o que foi pessoal. Agora, como essas coisas que hoje estamos passando são preparatórias, como as coisas que já passamos no passado foram preparatórias para o que precisamos passar na mortalidade. Eu vou deixar esse seu tempo, são seus 4 minutos. Eu volto em breve para conversarmos. Agora vamos ver algumas coisas que o Alder Roland ensinou para nós. Amigos e amigas, eu espero que esta aula gravada, dessa forma, esse formato, possa de alguma forma estar sendo bom para você. Essa possibilidade de dar pausa, de conversar com quem está do seu lado,
sabe? Você pode tornar essa aula ainda muito mais interativa, envolvendo, sentando talvez onde você está, existam outros jovens em idade de instituto. Senta com eles assim, vamos assistir junto aqui, vamos falar sobre isso, vamos compartilhar entre nós, vamos dizer, olha, eu, João, Maria, Antônio, bem, a gente chegou à seguinte conclusão, e escreve no chat essa seguinte conclusão. Me faz saber quantos de vocês estão assistindo juntos, sabe? Por favor, nos faz saber. Nós queremos é, que o maior número de jovens a gente possa alcançar. E sabe, envolve teus pais, não importa se eles têm mais de 30, não importa, eles são muito bem-vindos. Nesse momento, essa aula é para todo mundo, jovens em idade de seminário, quem puder atingir, por favor, fique bem à vontade. A nossa sexta atividade envolve, então, essa declaração, e a sétima atividade envolve uma outra declaração, do Elder Roland de ambas, tá bom? Essa declaração ensina o seguinte: podemos ter experiências sagradas, reveladoras e profundamente instrutivas com o Senhor. Olha que interessante. Podemos ter experiências sagradas, reveladoras e profundamente instrutivas com o Senhor nos momentos mais angustiantes da vida, nos piores lugares, ao sofrer as injustiças mais dolorosas e ao enfrentar os reveses e a oposição mais insuperáveis que jamais enfrentamos. Nós podemos ter experiências sagradas, nós podemos ter experiências reveladoras, nós podemos ter experiências profundamente instrutivas com o Senhor em meio ao caos. Agora eu gostaria que você compartilhasse como essa citação tocou você. O que você sentiu? Que impressão espiritual você teve? Use o chat, use os comentários, senta com a pessoa que está aí do seu lado e olha, vamos falar aqui, e em 4 minutos é o tempo estimado dessa atividade. A gente volta e a gente vai conversar. Então, pausa o vídeo, até daqui a 4 minutos. Amigos, eu espero que essa experiência de ter refletido, ter relido a citação, ter ponderado um pouco, talvez tem momentos que a gente tem que parar e fazer uma oração dizendo: Senhor, me ajuda a entender. Por favor, eu quero entender o que o Senhor quer falar comigo. E ouvir, e sentir. E aí, às vezes, é interessante ter um caderninho, um bloquinho de notas, ou se você faz a anotação no celular, ir lá no seu bloco de notas do celular e faz uma anotação, sabe? Ah, tem vários aplicativos que eu e você podemos utilizar para fazer anotaçãozinho deles. Faz lá a sua anotaçãozinha, tá bom? Eu, por exemplo, eu tenho usado o Keepnote. Ele é muito bom e eu posso fazer anotações no meu celular e eu posso abrir no computador onde for por causa da minha conta do Google. Então, as minhas anotações estão sendo preservadas. É uma ferramenta que eu estou utilizando. Me ajuda muito a lembrar de impressões espirituais e a ter acesso a elas. Então, convido você a talvez colocar isso que você sentiu, essa coisa mais pessoal, e talvez que você não sentiu a vontade de compartilhar, de escrever no chat, no comentário, sabe? Ou de falar com alguém, mas coloca isso que é muito pessoal. Porque quando você lembrar de revisitar essa anotação, o Espírito Santo vai prestar testemunho da verdade de novo para você sobre isso. E talvez vai te fazer um convite, porque quando a gente presta atenção e a gente faz, é como se estivéssemos dizendo para o céu: por favor, me concede mais, eu quero um pouco mais de luz, quero um pouco mais de revelação, um pouco mais de inspiração. E o Senhor vai nos conduzir, nos guiar. A segunda citação, a segunda declaração do Elder Holland, extraída desse discurso Lições da Cadeia de Liberty, de um devocional do SEI, essa que a gente vai utilizar agora, usando isso como referência, é a seguinte: essas lições, essas difíceis lições, nos ensinam que os momentos excruciantes para o homem são oportunidades para Deus. Olhe que sagrado isso. Essas difíceis lições nos ensinam que os momentos excruciantes para o homem são oportunidades para Deus. E que se formos humildes e fiéis, se crermos e não amaldiçoarmos a Deus por nossos problemas, Ele pode transformar as prisões injustas, desumanas e debilitantes de nossa vida em templos, ou pelo menos em algo que traga consolo e revelação, a companhia divina e a paz.
Esse é seu momento agora com essa declaração. Pausa o vídeo, revisita ela, lê com atenção, separa o que é para você, ouve o Espírito, anota os convites e realiza. Eu vou fazer silêncio e logo nós vamos voltar aqui a conversar. Amigo, espero que você tenha pausado o tempo suficiente e tenha feito a sétima atividade e tenha sido uma experiência sua, onde você pode compartilhar com alguém. Eu gostaria que você pensasse nesse momento sobre esse tempo que passamos juntos nessa aula gravada, onde você teve a oportunidade de realizar várias atividades e várias pausas. Pense se durante isto você lembrou de alguém que não está assistindo, ou que talvez esse conteúdo possa ser uma bênção para esta pessoa. Manda o link dessa aula para ela. Se você está assistindo no YouTube, copia o link e manda para essa pessoa. Faz ela saber o que você está sabendo, faz ela sentir o que você está sentindo. Talvez embaixo do link você coloque um comentário do tipo: olha, para mim fez a diferença nesse sentido. Ah, e eu preciso também saber isso de você, eu preciso ouvir você. Se de alguma forma essa aula te ajudou. E se você tem alguma dica para me dar, né? Olha, eu gostei desse formato, olha, eu não gostei desse formato. Eu acho que se você tivesse feito isso, não seria bom. É muito importante um feedback seu a respeito de como foi essa dinâmica. Ah, o tempo que você tem agora, na situação que se encontra, o nosso tempo é bem diferente. Cada pessoa está num momento de tempo diferente. Mas esta aula você pode assisti-la durante todo o dia, vários pedacinhos. Bem, eu tenho 7 atividades, eu vou pausar, vou fazer cada uma delas, não sei. A dinâmica de como você vai utilizar esta aula é sua, é muito pessoal. Mas eu agradeço sinceramente por você estar aqui comigo e você estar utilizando essa aula. Eu oro para que você possa ter sentido de verdade a inspiração e a revelação. Eu oro para que você possa ter, por causa do que você trouxe, a sua pergunta respondida. Eu oro para que, por causa de sua decisão de ter sentido o amor do Senhor, você o tenha sentido, sabe? Eu oro muito por isso. Eu tenho um profundo amor e respeito por cada um de vocês, jovens e amigos e irmãos. Eu rogo que o Senhor nos abençoe para que nossos olhos sejam abertos, nós possamos visualizar, contemplar a mão, o poder, a misericórdia, a ternura, o amor e a vontade do Senhor sobre cada um de nós. Desse grande bloco de escritura que foi Doutrina e Convênio 121, que a gente mergulhou. Eu amo esse bloco também, como eu amo o Doutrina e Convênio 112, que tratamos na aula. Eu separei um versículo, e é com este versículo que eu quero terminar a aula, então prestaria o meu testemunho. Como você, no início, você foi ver um videozinho com o hino, e depois você pausou, terminou, fez uma oração e entrou nessa aula, ao término do meu testemunho, eu gostaria de convidar você a fazer a sua oração de encerramento, tá? Você ter a sua oração. Se você está assistindo com a sua família, com amigos reunidos, vocês parem, escolhem alguém e façam uma oração de encerramento, tá bom? E aí a gente vai ter fechado esse ciclo dessa experiência de ensino com a tecnologia pelo poder do Espírito Santo e que nos uniu e que nos trouxe para mais perto um dos outros e mais perto dos céus, tá bom? A escritura que eu quero dividir é Doutrina e Convênio 121:8. E então, se as suportares bem, Deus te exaltará no alto e triunfarás sobre todos os teus inimigos. Que bênção maravilhosa, que certeza que o Senhor está nos prometendo, que promessa. Eu vou te exaltar, meu filho. Eu vou te exaltar, meu filho. Há quanto, irmão, custa suportar bem? Quanto tempo? Quanto que custa? Como é que é? Talvez isto seja uma questão muito pessoal, esse suportar bem. Mas se o Senhor disse que nós podemos, Ele vai nos dar o meio,
Ele vai nos dar força, capacidade. Nós podemos crescer em fé, em testemunho, em esperança, independente de tudo o que temos sofrido. Por quê? Porque nós temos um Pai Celestial de verdade nos céus, que tem todo o poder, que nos ama imensamente. Nós temos um Salvador, que sofreu por todos os nossos sofrimentos, e é Jesus Cristo, o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Rei. Ele já tomou as minhas dores, as suas dores, nossas dores, nossos pesares, aflições, nossas fomes, nossos desgastes, nossos cansaços, nossas solidões, tudo, tudo, tudo ele já tomou. Eu sei que ele vive, que é por meio dele e do seu evangelho que nós podemos receber as forças que precisamos, o poder que precisamos para nos tornar quem nós nascemos para ser. Eu deixo essa aula com meu respeito, meu amor e gratidão a cada um de vocês e com meu testemunho sobre o evangelho restaurado de Jesus Cristo, que é verdadeiro. A igreja de Jesus Cristo, do Santo dos últimos dias, é o reino de Deus na terra. O Instituto está aí para que juntos nós nos acheguemos ao Salvador e tenhamos uma experiência de conversão profunda a Ele e ao seu Evangelho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por você ter estado conosco até aqui. Obrigado por ter seguido as instruções e conselhos durante esta aula. Tá? Obrigado por ter realizado as atividades e por sua fé no Senhor Jesus Cristo. Por favor, revisite esta aula quantas vezes você desejar. Perdoa as imperfeições do humilde professor aqui, que não é tão capaz, mas Jesus Cristo é plenamente capaz. E, por favor, compartilhe com alguém. Se esta mensagem, se esta aula, as coisas que aqui estão dentro dela podem ajudar, espalhe essa notícia. O Evangelho significa boas novas. Podemos dar estas boas novas a todas as pessoas, em todos os momentos, em todos os lugares. Até a próxima. Muito obrigado.